É isso aí, Vivi. Estamos então em São Paulo e hoje a Viviane nos traz um tema muito importante que é sobre o ageísmo. Nós vamos falar de envelhecimento e como nós tratamos a nossa terceira idade. Enfim, é um tema apaixonante, apesar de triste em alguns aspectos. Certo, Viviane? Certo. Você também tem medo de psicólogo, Beto? É muito legal. Pois é, pois é. O ser humano está vivendo mais, porém não está sabendo lidar com o envelhecer. Leandro Carnal diz que o velho é o jovem que deu certo. Num outro tempo, décadas, as pessoas mais velhas eram consideradas mais experientes, os anciãos, desculpa, eram considerados mestres pela própria experiência, eram procurados para que aconselhassem os mais jovens na arte de viver. Com a sociedade contemporânea, a vinda da tecnologia, as pessoas mais velhas foram taxadas de obsoletas, de ultrapassadas. Aí nasce o ageísmo, o preconceito com a idade, a dificuldade em conseguir trabalho, a dificuldade em conseguir recolocação, e está afetando pessoas cada vez mais cedo. Ah, já está ultrapassado, ah, já está velho, e a gente está perdendo a capacidade de entender que os mais experientes. Então, veja, estamos só preocupados com a tecnologia. Cada vez as plataformas são mais novas, são mais modernas e só os jovens dominam. Porém, do ponto de vista do relacionamento, do comportamento humano, que é a minha ciência, as pessoas ainda sofrem pelas mesmas razões, né? A rejeição pelo amor não correspondido, a dificuldade de relacionamento familiar. Nisso, os mais velhos têm muito a nos ensinar, têm muito a nos oferecer. A arte, os trabalhos manuais. A gente vê mulheres que não sabem mais bordar, fazer um crochê, porque deixaram de aprender com as suas ancestrais. A própria arte de cozinhar. Então, a gente vive uma sociedade onde as pessoas mais velhas estão se sentindo sem função, sem razão de viver, sem sentido para uma vida que não vai mais até os 60, mas sim até os 80, até os 90. Então, essa sociedade preconceituosa voltou também o seu preconceito contra os mais velhos, o que é bastante perigoso, porque todos nós vamos envelhecer, todos nós queremos envelhecer, porque a outra alternativa é a morte, e a gente não... Você traz um assunto interessante, porque a nossa colonização, aliás, de toda a América Latina, ela é fundamentalmente europeia. E nós sabemos que os asiáticos, né, os povos orientais, têm uma visão completamente diferente desta. Isso é cultural? É uma herança cultural, Vivi? Sim, sim, é uma herança cultural. Nós somos frutos do meio, né? Nas sociedades orientais, ainda os mais velhos carregam a função de orientar, de aconselhar, carregam o conhecimento, Beto, e a experiência que só a trajetória nos traz. Você vai concordar comigo que se você tivesse hoje a experiência, o conhecimento que você tem, mas tivesse 20 anos, você teria feito muita coisa diferente. Sem dúvida. Então, ainda há nas pessoas mais velhas essa condição a nos oferecer. Da prudência, eu sei o que dá certo, eu sei o que dá errado. E apesar da tecnologia nos trazer muita informação, coisas que não são da tecnologia. Nas redes sociais, apesar dos jovens serem tiktokers, influencers, e eles dominam todo o uso das redes sociais, mas eles ainda sofrem por amor. Eles sofrem pela rejeição, eles sofrem por problemas familiares, por problemas de relacionamento na escola. Quem é que pode ensinar isso? Quem é que pode dizer qual é o caminho? São as pessoas mais velhas, são os avós. Então, o ageísmo vem trazer para a gente uma necessidade de reflexão sobre a nossa
vida e sobre a nossa transição. Precisamos reinventar a ideia do que é chamado de terceira idade, porque a gente está demorando mais para morrer. E eu vejo hoje na minha área muitas pessoas na faixa dos 60, 70, 80 que estão em quadros depressivos, em quadros às vezes até ansiosos, porque não tem razão para viver, não tem sentido na vida. É tratado como o carro velho que foi levado lá para o estacionamento, para o ferro velho, né? Ah, você não serve mais. Muitas pessoas aos 60 e aos 70 anos ainda estão aptas para o trabalho, mas depois dos 40, pasme, Beto, o mundo corporativo já está exercendo um comportamento preconceituoso com essas pessoas. A gente só contrata até os 35. Ah, depois dos 40, você não tem mais condição de trabalhar. Porque não está levando em conta a experiência. Então, mas eu vou te colocar então uma outra questão. Estamos já encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas volto à questão cultural. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que os pais fazem é abandonar os filhos depois dos 18 anos, ou seja, tocar os filhos de dentro de casa, ao contrário de como nós fazemos. Nós poderíamos ou gostaríamos de manter os nossos filhos em casa até muito mais tempo. Em alguma medida, ficar sem os filhos em casa também não obrigaria esse envelhecimento a ser mais criativo, mais saudável? Ou seja, se você ficar com o seu companheiro, a sua companheira em casa, também não lhe obrigaria a ter mais independência, Vivi? Sim, sim. O povo latino abraça os filhos hoje até os 30, 35 anos. Nós não vemos isso de forma adequada. Beto, para você ter uma ideia, uma mulher está apta para ser mãe, do ponto de vista biológico, aos 18. Hoje a gente vê mulheres sendo mães depois dos 30, 30. Tudo isso é resultado dessa permanência na casa dos pais até os 30. Os norte-americanos e também os orientais desapegam dos filhos depois do ensino médio, né, aos 18 anos. Foi para a faculdade, tchau, vai levar sua vida. E aí é obrigado a olhar para si e a buscar um novo sentido para a vida. Um trabalho, uma diversão, uma vida juntos. Então, esse apego demasiado na vida dos filhos, na trajetória dos filhos, sim, pode ser responsável por você chegar aos 60 e não ter sentido da vida. Beto, a gente vive e continua na árdua tarefa de aprender a viver. Legal, Vivi. Olha, ficaríamos horas e horas debatendo, discutindo esse assunto tão apaixonante, como eu falei na introdução da nossa entrevista. Vivi, muito obrigado. E vamos deixar a dica, né? Vamos olhar para os mais velhos, agora e sempre, né, Vivi? Olhar e aprender com os mais velhos, Beto, porque há coisas que só a experiência vai nos trazer, vai nos ensinar. Não adianta querer ser o jovem só porque domina a tecnologia e acha que sabe tudo. Vai dar errado. A gente precisa da experiência e a gente precisa voltar a conversar e a aprender com quem está nesse mundo há mais tempo. Valeu. Psicóloga Viviane Batistella, falando diretamente de São Paulo. Muito obrigado, Vivi. Tenha uma ótima sequência de semana e até semana que vem. Obrigada, Beto. Até a semana que vem. Obrigada, Farol.